Sabe aquela sensação de que existe algo a mais na realidade? Algo que os nossos olhos não veem, que os nossos ouvidos não escutam? Bom, hoje a gente vai mergulhar no que é o verdadeiro sexto sentido. E a ideia aqui é mostrar que ele é muito mais surpreendente e profundo do que qualquer coisa que a gente já viu em filmes de ficção. Olha, a maioria das pessoas provavelmente acha que sabe a resposta para essa pergunta. Mas e se a resposta mais comum estiver, na verdade, completamente errada? Essa ideia de prever o futuro, ler mentes, sabe? Tudo isso que a cultura pop popularizou, na verdade, funciona mais como uma distração. Ela meio que impede a gente de ver que o verdadeiro sexto sentido não tem nada a ver com ampliar o que a gente já conhece, mas sim com adicionar uma dimensão de percepção que é inteiramente nova. Certo, então vamos analisar essa diferença que é fundamental. De um lado, o que o sexto sentido popular propõe, e do outro, o que a visão cabalística realmente revela. Entender essa distinção é crucial. Então, o ponto central é este aqui. A ideia popular encara o sexto sentido como uma amplificação dos cinco que a gente já tem, né? Uma intuição mais forte, uma sensibilidade mais aguçada, é como usar um microscópio para ver detalhes que, no fundo, já existem. Já a realidade cabalística, bom, ela fala de algo totalmente diferente, um sentido de verdade adicional. Pensa num novo sistema operacional que permite perceber uma realidade que hoje está completamente fora do nosso alcance. Então, se a gente descarta essa ideia de habilidade psíquica, a pergunta que fica é: o que é, afinal, esse sentido que é de fato adicional? O que ele percebe? Ou seja, esse sentido não serve para ver o futuro dentro do nosso mundo. Ele serve para perceber as forças e o propósito que existem por trás do nosso mundo. Ok, a gente já entendeu que é um novo órgão de percepção. Mas todo sentido precisa medir alguma coisa, certo? O que exatamente esse novo sentido está medindo? E é aqui que a coisa fica interessante, porque agora a gente vai entrar no que esse sentido realmente percebe, uma realidade que está oculta, um mundo que é regido por uma qualidade que nos envolve o tempo todo, mas que a gente é simplesmente incapaz de sentir. É o mundo da doação. Pensa em qualquer prazer que alguém já sentiu na vida. Uma comida boa, uma música, um carinho. A gente está o tempo todo recebendo dessa luz, mas a nossa percepção, que é egoísta, só foca no nosso desejo e na satisfação dele. A fonte, sabe? A intenção por trás da satisfação, essa parte permanece invisível para a gente. Para entender melhor o nosso estado atual, essa analogia da loja é perfeita. Imagina só, a gente entra nessa loja, sente um desejo, uma falta de alguma coisa, aí vai lá e pega o que precisa das prateleiras do mundo para se satisfazer. Mas aqui está o ponto-chave. Não tem um lojista, não tem ninguém no caixa para agradecer. A gente falha em perceber o doador. E sem ver esse doador, a gente perde todo o contexto. A vida acaba parecendo uma coisa aleatória, sabe? Uma sequência de desejos e satisfações sem um propósito maior por trás. Mas no momento em que a gente começa a desenvolver o sexto sentido e a perceber essa força doadora, isso provoca um sentimento muito, muito específico. É muito importante entender isso aqui. Não é a vergonha que faz a gente se sentir mal. Pensa nela mais como um instrumento de medição, um medidor mesmo, que mostra a diferença exata entre a natureza do doador, que é pura doação, e a nossa natureza, que é puro recebimento. É como se fosse a primeira leitura que a gente consegue ter da realidade espiritual. Então, como é que a gente usa essa percepção? A chave para desenvolver o sexto sentido não está no que a gente faz, mas no porquê a gente faz. A resposta está toda na nossa intenção. A nossa natureza é receber, ponto. Isso não dá para mudar. A grande transformação acontece quando a gente muda a intenção por trás do nosso recebimento. Deixa de ser para mim e passa a ser pelo bem do doador. Pensa nisso. A mesma ação, o mesmo ato de receber, pode ser uma expressão de puro egoísmo ou um ato de conexão espiritual. Não é a ação que importa, mas sim para onde a intenção aponta. É essa bússola interna que define se a gente está operando com os cinco sentidos ou começando a usar o sexto. E aqui a gente chega num ponto que é vital. Nada disso é um exercício intelectual. Não se trata de concordar com ideias ou filosofias. A verdade nesse contexto é algo que se sente, uma percepção real, visceral. O nosso ego, ele é mestre em enganar a gente. Podemos nos convencer de que temos as intenções mais nobres do mundo, mas lá no fundo, o nosso sentimento real
pode ser completamente egoísta. E é justamente essa verdade oculta que o sexto sentido foi projetado para detectar. O dilema do construtor ilustra isso perfeitamente. Publicamente, claro, ele sente tristeza pelo que aconteceu, mas internamente ele sente alegria pelo lucro que vai ter. O sexto sentido não tá nem aí para as aparências. Ele mede essa verdade interna, honesta e muitas vezes bem desconfortável. Em outras palavras, não dá para a gente simplesmente ficar pensando ou filosofando sobre a realidade espiritual. A percepção não nasce de ideias. Ela exige o desenvolvimento de um novo sentido, uma capacidade de alcançar e sentir essa realidade diretamente. A nossa percepção limitada é exatamente isso. É como ouvir só o solo da flauta e tentar julgar a sinfonia inteira com base naquilo. Para entender o propósito, a gente precisa perceber o sistema completo, a música inteira da existência. E a questão final que fica é: será que estamos dispostos a desenvolver o sentido que é necessário para ouvir essa música?